Antigamente, no ano de 1900, um pouco antes também, o homem ele era muito mais másculo. O nível de testosterona dos homens, a média, era muito maior. A quantidade de consumo de carne consumida dos homens também era uma boa quantidade. A quantidade industrializado nem existia. A quantidade de gordura com grande nível de ômega 6, como óleo de soja, gordura vegetal em si, né, não existia nessa época. As pessoas eram cada vez mais focadas em construir grandes famílias, muitos filhos, homens eram provedores, mulheres cuidavam da casa, eram submissas aos homens. Os homens morriam por suas famílias. Hoje, já é totalmente ao contrário, totalmente inverso. Cada vez mais os homens estão dividindo conta com a mulher, cada vez mais eles não querem assumir um papel de provedor dentro de uma casa, cada vez mais os homens consomem mais industrializados, cada vez mais acima do peso, cada vez mais os homens não querem ter filhos, cada vez mais eles também não querem ter relacionamento, cada vez mais as mulheres não querem ser submissas aos homens, elas querem ser empoderadas e dar conta de tudo. Cada vez mais os homens estão mais frouxos. E é isso que eu quero que nesse vídeo, né? Não nessa videoaula, mas é uma aula, né? Nesse vídeo aqui eu quero que você entenda que você tem que voltar para as suas raízes. Entender que antes tudo era melhor, tudo fazia muito mais sentido. Hoje já não faz muito mais sentido. Hoje a gente já não vê isso acontecendo de uma maneira positiva. Igor, mas como assim antes tudo era melhor? Com que base que você está tirando que antes tudo era melhor? Pô, antigamente as pessoas morriam mais jovens, antigamente as mulheres tinham uma vida sofrida com relacionamentos onde os homens traíam e tudo mais, e não sei o que, isso e aquilo. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro a gente tem que entender que a gente não olha para o passado olhando, por exemplo, como a gente olha para a arquitetura e entendendo que a gente não deve olhar para a arquitetura com os prédios que caíram e sim todos os prédios que ficaram de pé. Da mesma maneira a gente tem que olhar para o passado, entendendo que tem pontos negativos, mas os pontos positivos são gigantes e pontos positivos que a gente deixou de ter hoje em dia e que a gente deve sim voltar às nossas raízes. Em alguns pontos, como por exemplo, o ponto da nossa alimentação. Primeira parte é o ponto da alimentação, por quê? A alimentação hoje é uma das bases que está fazendo com que os homens, mulheres também, né? Mas principalmente os homens, estejam cada vez mais sem energia, cada vez mais sem libido, sem testosterona, sem vontade realmente de viver e fazer acontecer, ser produtivo, ser um homem que é provedor, um homem com coragem. Por quê? A alimentação, quando a gente se baseia em bons alimentos, carne, frutas, gorduras, derivados de animal, a gente começa a ter uma vida muito mais energética, uma vida muito mais com vontade de viver. Por quê? Porque a gente sempre comeu isso a nossa vida inteira. A gente deixou de comer esses alimentos a partir do século XX, né? Em 1900, cada vez mais foi isso dando uma explosão em 1950, onde começou a ter muito alimento ultraprocessado, nasceu e popularizou o óleo de soja, né? Mas em 1911 foi feito o primeiro, foi feito o Crisco, né? Que veio de um óleo derivado de, do algodão, mas a gente tem que entender que a partir dali tudo começou a ficar ruim. Cada vez mais o nível de ansiedade aumentou, cada vez mais o nível de depressão aumentou, o nível de homens inférteis, o nível de testosterona abaixou drasticamente. Por quê? Tudo baseado na alimentação. Tudo está interligado com o maior consumo de industrializados e ultraprocessados. Então a alimentação é a primeira base. Você deve entender que você tem que voltar para suas raízes. Voltar a comer sim mais carne vermelha, voltar a comer sim mais gordura saturada. O que é a gordura saturada? A gordura animal, gordura natural, né? Onde tem da gordura da carne, a gordura da manteiga, a gordura também do óleo de coco, gordura do azeite de oliva e por aí vai. Então, o primeiro pilar que a gente tem que entender é voltar a ter essa alimentação raiz, que eu gosto de falar, né? E voltar para as nossas raízes. Outro ponto de um homem, que o homem tem que voltar às suas raízes, é em relação a ser homem de verdade. Em relação a ser o que é, né, ser homem de verdade. O que você está querendo falar isso, né, Igor, com 21 anos em relação a ser homem de verdade? Ser homem de verdade não é você ter uma voz grave, não é você ter uma barbona, não é você raspar o cabelo na zero e você vai se tornar um homem. Não. Um homem de verdade é um homem com princípios. Um homem onde ele segue a Cristo em primeiro lugar, um homem onde ele morre por sua esposa e família, onde ele provê a casa, onde ele quer ter sim vários filhos. Por quê? Porque
que o nível de responsabilidade do homem aumenta. E isso faz com que ele cada vez mais se torne um homem melhor para a sociedade. Cada vez mais ele vai querer prover mais, cada vez mais ele vai querer construir grandes coisas, resolver grandes problemas da sociedade. Quando ele pensa em ter vários filhos, uma boa família, uma grande família, proteger sua família, cuidar da sua família. E quando a gente diz em prover, é sim também, né? Prover segurança emocional, segurança física também, um homem ser maior, que a gente já vai falar isso também depois, e também segurança financeira, como uma base extremamente importante. Seu filho precisa comer, seu filho precisa ter uma boa escola, seu filho precisa também ter uma segurança de que se der qualquer problema, vocês saem do país e resolvem a vida, tá entendendo? Eu não digo que você tem que fazer isso já, com 20, 25 anos já ter tudo resolvido. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que isso seja um padrão onde você queira buscar. Mesmo que você esteja aí com 40 anos, você queira buscar isso para voltar para suas raízes, entende? Você queira produzir cada vez mais segurança para sua família. Sempre há tempo, tá entendendo? Não é do dia para a noite, mas isso tem que ser um pilar onde você está buscando para a tua família, em voltar isso para as tuas raízes. Entendendo isso, da gente se tornar um homem melhor, entendendo que a gente tem que ter essa provisão financeira, a gente também tem que prover para a nossa família na parte da a provisão de segurança física, aonde, cara, você tem que ser um cara funcional. Você tem que ser um cara que não treina por apenas estética. Deixa eu ver se tá certinho a lapela aqui. Você não treina por apenas estética, mas você treina também por função, onde você é um homem que, cara, se alguém encostar na tua mulher, ou se alguém levantar a voz pra tua mulher, você é um cara que sabe sair na porrada, tá entendendo? Não que você vai ser um cara que você vai sair procurando briga, mas se você vai defender tua família, entende? Você vai defender tua família. Se alguém encostar um dedo na tua filha, tu vai lá e vai erguer o cara na bordoada, tá me entendendo? Então você tem que ter esse porte físico para prover segurança para tua família, entende? Onde um cara vai olhar para você e vai falar, cara, eu nunca vou encostar um dedo na mulher dele, nunca vou levantar a voz para a mulher dele, para a filha dele, para o filho dele, porque é o tamanho desse cara. Ou o quanto esse cara aí sabe brigar, o quanto que esse cara aí é forte, tá entendendo? Não um tamanho de volume, né? Mas tamanho de força, tamanho de velocidade de combate, entende? Outra provisão que você tem que ter para tua família de segurança é uma provisão emocional. O que eu quero dizer com isso de voltar às raízes? Antigamente, um homem, ele resolvia o BO, ele resolvia o problema e não falava nada, tá entendendo? Ele resolvia, ele passava o dia inteiro, cara, resolvendo o BO, tá entendendo? O cara passava, sei lá, na roça, o cara enfrentava problema em, sei lá, trabalhando em coisas da agricultura, também em fábricas ou em obra, como também um pedreiro, servente, que seja, né? O cara fazia o trabalho braçal, fazia trabalho também intelectual. O cara chegava em casa, meu amigo, silêncio. Como é que foi o dia? Foi bom, foi ótimo. Cada dia melhor. Acabou. Ai, porque isso aconteceu e não sei o quê. Pô, a maioria dos homens hoje fica choramingando. Chega em casa e fica contando problema pra mulher. Irmão, tua mulher não é tua psicóloga. E outra, nem precisa de psicólogo, só se você realmente tiver um grande problema a ser resolvido, onde você já tentou só o diário, treino, boa alimentação, ter bons amigos, e nada funcionou. Aí sim, você vai para um psicólogo e tudo mais. Mas, irmão, o que tu tem que falar de problema é para teus amigos, é para teu mentor, não para tua esposa, tá entendendo? Por quê? Porque senão tua esposa vai começar a perder a admiração por ti, irmão. A gente tem que voltar às nossas raízes, ser como antes, onde o homem ele chegava em casa e não falava nada. Ia lá, comia, provia essa segurança emocional para a família. Pô, a tua mulher tem que te enxergar, irmão, aonde qualquer coisa tu resolve, entendeu? A tua esposa tem que olhar para você e falar, cara, se acontecer qualquer coisa, o meu marido vai e resolve. Se alguém encostar um dedo em mim, o meu marido vai e resolve. Se a gente ficar sem dinheiro, por mais que a gente fique endividado, meu marido vai resolver esse BO. E eu não preciso fazer nada. Ele vai resolver. Eu apenas preciso cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, aqui da nossa família. Prover amor, prover essa felicidade. Porque a mulher, dentro da casa, ela é quem dita qual que vai ser a frequência da casa, né? A alegria ou tristeza da casa. Então, irmão, se tu quer a tua mulher feliz, não fica levando BO pra ela, tá entendendo? Não fica fazendo com que ela tenha que resolver pepino. Igor, mas eu não acredito, eu acho que isso aí é uma frase machista. Não, beleza, continua com o teu relacionamento aí. Não precisa acreditar em mim, você não precisa, tá entendendo? O que eu tô falando aqui é uma visão minha de mundo, beleza? Com base nos valores cristãos e tudo mais. É uma visão minha, mas se você não quer seguir, irmão, é contigo. Se tu acha que isso aí é um pensamento machista e não sei o quê, é contigo, filho, tá entendendo? Mas essa é a minha visão de mundo, é assim que funciona o meu relacionamento e é assim que eu gosto de ter no meu relacionamento, tá entendendo? Por quê? Porque minha mulher,
cada dia que passa eu vejo que ela fica mais feliz quando eu ajo dessa maneira. E quando eu levo o problema, se eu em algum momento levo o problema para ela, eu percebo que o nível de admiração dela acaba diminuindo. Isso é normal. Não que ela faz isso por querer, mas é inconsciente, bicho. Entendeu? Não é que tua mulher não te ama, não é porque ela não é feliz contigo, ou porque tua mulher não é uma boa esposa. Não, irmão, isso é inconsciente. Tá entendendo? É inconsciente que tua esposa pensa dessa maneira. Então, irmão, proveja segurança emocional para tua família e para teus filhos também. Pô, qualquer coisa que acontecer, meu pai me ajuda, tá entendendo? Se algum homem maior do que eu encostar em mim, teu filho pensando, né? Maior que eu encostar em mim, meu pai vai lá e ergue na bordoada desse cara, então eu não preciso ter medo do mundo, entendeu? Teu filho precisa dessa segurança emocional, onde, pô, se eu posso ir lá e contar as coisas que estão acontecendo comigo, meu pai vai saber me dar bons conselhos, entende? Então, teu filho precisa ter essa segurança emocional de ter um bom pai. Tua filha, principalmente, não é à toa que hoje os homens cada vez mais não são bons pais e homens, maridos, patrões e funcionários com um bom emocional. Isso mostra hoje que, cara, por exemplo, dentro de uma família, o pai acaba não tendo uma boa qualidade emocional, o cara vai lá e fica falando, na hora que ele explode, estoura, ele vai lá e fica falando coisas ruins para a filha dele, por exemplo, chamando a filha dele de é, palavras de baixo calão, né? Onde vocês sabem palavras de baixo calão, que eu não vou falar aqui, né? Tenho receio disso aqui, do vídeo aqui no YouTube acabar não fluindo muito bem, mas quando o cara vai lá e estoura, vamos voltar um pouco, né? Quando o cara vai lá e estoura com a família dele, é porque esse cara, inconscientemente, ele acaba não conseguindo gerir as emoções dele e acaba estourando. Por exemplo, o cara vai lá e não consegue prover muito bem a família, o cara não está conseguindo produzir dinheiro, não consegue produzir money para a família e prover a família financeiramente. O cara começa a ficar desregulado emocionalmente, tratando mal a esposa, tratando mal a filha, o filho, tratando mal as pessoas. Dentro de casa, ou às vezes até dentro de casa ele é um bundão, é um cara agressivo, mas fora de casa dele é um cara santinho, fala bem com as pessoas. Irmão, tem que ser firme dentro da, da rua, fora de casa, né? Tu tem que ser firme, e dentro de casa tu tem que ser amoroso com teus filhos e com a tua esposa. Tá entendendo? Teu filho não pode ter medo de você, ele tem que ter temor. A mulher não pode ter medo de você, ela tem que ter temor, entendeu? Assim como a gente tem temor de Deus. Tem respeito, entende? Mas medo não, irmão. Ninguém da tua família tem que ter medo de você. Fora da tua família, beleza. Pô, tenho medo daquele cara lá, ele vem e me bater. Pô, aquele cara é um cara que ele, se eu encostar na mão do filho dele, ele vai me bater e eu tenho medo desse cara aí de fazer alguma coisa. Agora, tua família não. Então, o cara tem que ter um bom emocional para que quando, por exemplo, a filha dele acontecer alguma coisa, ele não vai estourar com a filha dele. Porque se ele estourar com a filha dele, ir lá e falar palavras de baixo calão para a filha dele, cara, a filha dele no futuro pode não ter tido um pai muito bom, onde no futuro ela pode se tornar uma mulher que começa a vender conteúdo adulto, se tornar uma mulher que começa a, como eu falo na internet aí, né, ir pro job, coisa assim. Por quê? Porque não teve um bom pai. O pai estava em casa, mas ele não era presente, entendeu? Quando ele era presente, ele era um pai horrível. Pô, que tipo de mulher que vai querer ter um homem tendo referência ao pai que foi um pai bosta, entendeu? Nenhuma mulher, bicho. Então, quero que vocês entendam isso também, voltar às raízes, ser um homem com um bom emocional. Entendendo isso, sendo um bom homem, voltando às raízes, tendo uma boa alimentação, voltando a ser um cara provedor dentro da família, voltando a ser um bom pai, você vai acabar voltando também, cada vez mais, a ter entendimento que isso é, cara, a real felicidade. E também entendendo que, cara, você tem que voltar às suas raízes também, a principalmente de tudo, o principal de tudo, é voltar a seguir a Cristo cada vez mais, como antigamente era seguido a Cristo. Hoje, cara, pô, tu olha aí como é que os caras são, bicho, não quer casamento, os caras não quer, os caras só quer balada, os caras quer usar droga, os caras quer cada vez mais prazer momentâneo, pornografia e açúcar. Bicho, tem que voltar a seguir a Cristo, como os homens antigamente seguiam a Cristo, tá me entendendo? Antigamente os caras não seguiam um influenciadorzinho que fica divulgando tigrinho. Não, bicho. O cara seguia Cristo, o que Cristo falava, e não o que o influenciadorzinho ditava. Tá entendendo? Siga mais a Cristo, bicho. Leia a palavra, frequente uma boa igreja católica, frequente bons lugares onde tem pessoas que também seguem a Cristo.
você vai ver como a tua vida vai melhorar seguindo esses princípios. Beleza, meu irmão? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui pro YouTube, onde vai te mostrar, né, realmente como você volta às suas raízes. E, cara, isso aqui foi uma aula aí pra ti. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui embaixo, dá o like, comenta aqui embaixo também se você não gostou. Se você gostou, comenta aqui embaixo também. E até o próximo vídeo. Valeu, meu irmão.